O Vinícius era um homem inteligente. Ele fez fortuna à base de vendas de imóveis de alto valor, cujas comissões poderiam chegar a mais de R$ 500 mil. E ali no bairro do Tatuapé, a gente sabe que o crime organizado, os 7 facções, eles gostam muito de comprar apartamentos de alto padrão e morar ali naquela região. Claro que nós não podemos generalizar, mas muitos integrantes acabam morando em coberturas, em apartamentos milionários, de milhões de reais. E ele viu ali um nicho para ganhar mais dinheiro junto com o Anselmo, que é o cara preto, e com o Sem Sangue. Eles viram essa possibilidade de ganhar e de lavar dinheiro, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas querem fraudar o fisco. Eles compram um imóvel de 2 milhões, mas registram como se esse imóvel valesse R$ 800 mil. E assim eles vão lavando dinheiro, através da compra de imóveis, através de salão de cabeleireiro, onde não se tem muito controle de quantas pessoas foram atendidas, eles acabam lavando. Postos de gasolina, eles também acabam lavando. Ou seja, o PCC, ele tem que lavar esse dinheiro. Lavar o dinheiro significa esquentar o dinheiro. Você não pode simplesmente depositar uma quantia numa conta corrente acima de R$ 10 mil, porque já abre a antena das autoridades. Ela começa ali, a partir daquele momento que você faz um depósito de mais de R$ 10 mil, começa a ser uma fiscalização da onde veio esse dinheiro. O dinheiro é rastreado no Brasil. E isso é uma grande dificuldade para o crime organizado. Mas eles vão encontrando, através desses tipos de comércio, um meio de lavar esse dinheiro e tornar esse dinheiro lícito. Vinícius fazia negócios com Anselmo Bichelli Santa Fausta, conhecido como Cara Preta, e que movimentava milhões de reais na compra e venda de drogas e armas para o PCC. O Cara Preta, como a gente costuma dizer no mundo policial, ele era conceituado no mundo do crime. Ele era um dos chefes da facção. Ele não era aquele soldado do crime. Ele era o torre, era aquele que mandava, era aquele que decidia quem vivia, quem morria, aquele que cuidava do dinheiro da facção. Ou seja, como se fosse uma empresa convencional, seria como se ele tivesse matado um dos diretores, ou talvez o CEO da empresa, mais ou menos isso. Há 5 anos, o empresário ofereceu outro negócio a Cara Preta: criptomoedas. Cara Preta teria dado 200 milhões para que fosse feito o investimento nesta aposta lucrativa, como afirmava Vinícius. Uma das testemunhas protegidas ouvidas pela polícia explicou como funcionava o esquema. Os dois dividiriam os lucros. O integrante do PCC entraria com o dinheiro e Gritzbach com o nome dele e a operação do negócio. Em 2021, Cara Preta foi alertado sobre possível desvio desse dinheiro. Então pediu de volta parte da quantia para investir na construção de um prédio. E Vinícius não entregou os valores. Sempre dava desculpas a Cara Preta. Dia depois, Cara Preta e o motorista dele, Antônio Corona Neto, de 33 anos, conhecido como Sem Sangue, foram assassinados numa emboscada no Tatuapé. De acordo com o Ministério Público, Vinícius é o mandante do crime. Noé Alves Chaum foi apontado como o executor das mortes. Ele foi assassinado e decapitado em 2022. Você traiu a organização criminosa, a sua pena é de morte. Assim como foi a pena daquele que executou o Cara Preta e o Sem Sangue. Ele foi literalmente degolado, esquartejado, e os pedaços foram ali pendurados, jogados numa praça da Zona Leste. Como foi um outro integrante que foi fuzilado na porta de um flat, também na Zona Leste. Então, esse olhar, essa sensação de terror que a organização criminosa impõe, imprime, é exatamente, dando um recado para aqueles que quem se alia à facção criminosa, mas deixa de cumprir aquelas obrigações que lhe é imposta no Estatuto, a pena é de morte. E aí, às vezes, dentro do Tribunal do Crime, você pode até ter uma morte com esculacho ou uma morte sem esculacho. O empresário estava jurado de morte. Afinal, segundo a desembargadora Ivana Davi, ele desviou dinheiro, foi mandante de assassinato de 2 integrantes importantes da facção, ou seja, descumpriu regras do Estatuto da Facção. Desenvolver da facção, quando a facção dá um decreto
ou dar o salve autorizando a morte de um indivíduo, porque isso, para matar, tem que ter uma autorização da sintonia final ou sintonia restrita, existe essa hierarquia dentro da organização criminosa, ele seria morto em qualquer lugar. Vinícius ficou preso até 7 de junho de 2023, quando ganhou liberdade condicional e passou a usar tornozeleira eletrônica. Por causa dos 2 processos por lavagem de dinheiro para o crime organizado e também acusado por um duplo homicídio, decidiu fazer uma delação premiada para revelar quem são os agentes de segurança e integrantes do PCC envolvidos no esquema. Infelizmente, eu estou com o Vinícius desde o início, aí ingressou um advogado recém-formado, inexperiente e ganancioso, e jovem, da idade do Vinícius. Ele se aproximou quando o Vinícius estava preso em Presidente Venceslau, o Vinícius ficou meio refém com dele, e o cidadão orientou muito mal ele, né? E fez essa delação, tanto que eu renunciei. Tão logo eu tomei conhecimento no processo de lavagem de um aditamento à denúncia e que estava constando que o Vinícius ele promoveu a delação premiada. Eu renunciei imediatamente, inclusive realçando a quebra como motivo, a quebra de confiança, porque o Vinícius de fato quebrou a confiança comigo, ele deveria ter me falado, eu cobrei dele. Ele disse para mim que ele pensou que eu sabia, quer dizer, ele estava com uma lorota aí, porque ele sabe que eu ia ficar muito bravo com ele, eu era muito crítico de algumas atitudes dele, né, para o próprio bem dele, e coloquei e realcei falta de ética dos advogados que subscreveram a delação. No acordo de colaboração premiada, o MP diz que Gritzbach se apresentou de forma voluntária. Entre as responsabilidades do empresário, ficou acordado que ele se comprometeria a dar informações sobre atos de corrupção policial, revelar a estrutura hierárquica da organização, a divisão de tarefas e o modus operandi da facção criminosa. Em troca de sua colaboração, o empresário pediu perdão pelo crime de associação criminosa, redução em 1/3 da pena na condenação de lavagem de dinheiro e cumprimento da sentença em regime inicial aberto. Em todas as situações onde se faz uma programação de delação premiada, é porque a delação vai trazer informações para descobrir uma estrutura criminosa agindo em proporção muito maior. Ou seja, mesmo com uma perda para a sociedade da punição devida a esse indivíduo, seja lavagem de dinheiro, outros crimes, alguns crimes não são passíveis, naturalmente, de redução de pena, mas isso pode permitir o avanço das investigações, principalmente em grandes estruturas criminosas. Afinal de contas, nós estamos falando em estruturas que ameaçam a sociedade, que está profundamente envolvida em ações por todo o país, e isso necessita de muita informação. Não há como investigar, como se diz, não há bola de cristal possível. A coleta de informações é muito cuidadosa, é muito difícil, muito lenta. E quando se tem um delator à mão que conhece a parte mais interna da facção, o andamento, o trabalho da alta direção dessas facções maiores, é um grande avanço, potencial de grande avanço para as investigações, justamente para aquilo que interessa para as instituições de proteção da sociedade.